Bora lá. Bom, então a gente quer dar as boas-vindas para a nossa participante de hoje, que não é só daqui dessa live, mas que também colabora muito com a Ação Mãos na Massa, a Márcia, que faz parte da ONG, coordena a ONG Fazer o Bem Nos Faz Bem. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, muito obrigada por esse convite. É muito bom, apesar de ser 7 horas da manhã. Eu falo que funciona para mim, porque aqui tem a diferença do fuso, né? Para mim já é tranquilo por causa disso. Senão... Mas vai ser uma experiência nova, porque a gente tem que testar, até porque as minhas lives eu tenho testado sempre assim, com os horários mais que picadinhos, às 18h18, às 20h20, eu tenho feito dessa forma, porque não bate com aquele enxurrada de lives os mesmos horários, né? Então eu fico mudando os horários para ver qual é o melhor. E por incrível que pareça, o horário das 19h20 é o melhor horário para mim, entendeu? Entendi. É que aí, para mim, esse horário não tem como, porque já é 11 e pouca da noite, aí não dá. Aí eu já tô. Aí o que tem para hoje é eu dormindo. Você está onde agora? Eu tô na Áustria. Ah, Fica, Márcia. Que bom. Tô aqui. Bom. Tá vendo os cangurus? Não, aqui, quando a gente fala alto, o pessoal confunde com a Austrália, é bem comum. Tem até umas camisetas aqui que o pessoal tem na Áustria não Austrália, o pessoal confunde. Sabe essa diferença? E eu sou muito boa de geografia, não. Eu também. Eu fui descobrir depois que eu cheguei onde é que eu tô. Tá gostando? Tô gostando. A vida de imigrante é bem... Assim, tem as suas particularidades. É uma experiência que só vivenciando mesmo para saber, para sentir, assim, né? Mas eu me sinto muito, muito privilegiada. Estou muito agradecida de estar podendo viver essa experiência. É muito bom. Mas já tá com saudade daqui, não? Muita saudade. E quem vai pra fora fica morrendo de saudade, né? Dá muita saudade. É um luto, né? Eu vivo um luto de toda uma construção, e agora começando praticamente do zero, né, no sentido de novas amizades, novas conexões, né, entendendo o que eu tenho para oferecer daqui. Então, eu estou vivendo muitas transformações, assim, tá bem interessante. Assim. É isso, é uma experiência. Estou feliz. Que bom, que bom. Você deve que vai fazer a diferença aí. A ideia é essa, que a gente possa, de onde a gente estiver, né, acho que a internet, ela facilita isso, que a gente possa continuar colocando as mãos na massa, de cada uma da forma que pode, né, e fazer essa diferença mesmo, né, é isso, a gente contribuir com o que a gente pode, né. E é isso. Então, e me fala de você, Márcia. A gente, né, tem iniciado também essa movimentação de trazer pessoas que também fazem parte dessas ações solidárias para compartilhar essa experiência e contar um pouco da história, né, de cada uma e poder inspirar, né, que é uma inspiração também. E também a gente entender quais são os desafios e como que a gente pode colaborar, né? Então, fala um pouquinho de você, da sua história com Fazer o Bem Nos Faz Bem. A Manu também, se quiser falar alguma coisa, tá só chegar. Então, a Fazer o Bem Nos Faz Bem, ela começou como caminhada pela vida de conscientização do câncer de mama, porque o meu foco era o câncer de mama, né? Era formar um projeto onde a gente pudesse ajudar as mulheres com câncer de mama.
e também a população de rua. Foi quando eu conheci a ASAB, né, que é o Lar de Betânia, e no Lar de Betânia, para mim, foi um divisor de águas da minha vida. Eu sempre gostei de fazer caridade, né, era uma coisa minha, eu gostava de fazer isso, eu me sentia bem, né, porque essa é a verdade, faz bem primeiro na gente, né. Então, assim, construir Betânia junto com a irmã assim, foi assim, um divisor de águas mesmo na minha vida. Porque a gente chegou ali naquele local, era um local totalmente destruído, e conseguiu se fazer uma obra para poder se receber os meninos, chama de meninos, né? Lá, tirar da rua e levar para lá. E foi uma construção ali, né? Ali foi um aprendizado muito grande. E eu perdi uma amiga com câncer, né? E assim, foi doloroso ver a morte dela, porque eu estava ao lado dela. Então, foi uma morte dolorosa para ela, porque ela sofreu muito. E para a gente que estava ali assistindo, sem poder fazer nada, né? Só dar o apoio mesmo. E ali eu conheci outras mulheres, pude ajudar outras mulheres ali no leito, onde ela ficava. E ali eu entendi que elas precisavam de ajuda, né? Então pedi à irmã para poder me dar uns dias para eu ficar lá como voluntária, para que eu pudesse ajudar essas outras pessoas que também precisavam de um apoio. E comecei a unir as duas coisas, né? Fazia o trabalho da Caminhada pela Vida e fazia o trabalho lá na Lar de Betânia. Só que durante esse meio tempo, eu percebi que as mulheres com câncer de mama, elas eram abandonadas primeiro pelo marido e depois pela família. E elas ficavam num estado de vulnerabilidade muito grande, principalmente da falta de medicamento, dinheiro para fazer a quimioterapia e também de ter alimentação adequada, né? Então eu comecei a trabalhar isso, a conseguir ajudá-las com cesta básica, com suplemento alimentar e também com ajuda de massagem. E isso foi assim meio que crescendo, né? E a gente conseguiu entender melhor essa parte do câncer de mama que eu não conhecia. E eu consegui me aprofundar mais, e ali eu migrei para a Abrapac, que hoje é minha parceira oficial aqui do projeto com câncer de mama, né? E nesse meio tempo todo, uma pessoa foi trabalhar na minha casa, para me ajudar a cuidar da minha filha, e também fazer os serviços de casa. E mais ou menos uns 6 meses depois que ela estava com a gente, ela chegou muito triste um dia e eu perguntei o que estava acontecendo. Ela falou assim, amanhã é aniversário do meu filho e a gente não vai poder fazer nada para ele. Ele vai fazer 3 aninhos, desde que ele nasceu, eu nunca pude fazer nada assim, para ele que fosse legal. E aquilo me moveu muito. Porque a gente, como mãe, é complicado, né, a gente ouvir essas coisas. Para algumas pessoas parece fútil, mas para a criança não é. Você tem um bolinho, mesmo que seja um bolo com refrigerante, um docinho, uma bola, para a criança faz muita diferença, né? E só que eu sou meio exagerada, né? Não consigo fazer coisa muito pouco. Eu comecei a ligar para alguns amigos e a festa se formou. E nós falamos para ela, vamos levar um bolinho para ele. Levamos uma festa completa, né? Calçou e vestiu ele, arrumamos toda a festa, uma festa linda. E dali eu conheci a comunidade do Tirol e vi as necessidades daquele local. Aí comecei a ajudar a família dessa menina, que era um composto de 5 irmãos. Eu comecei a ajudar a família. Da família a gente começou a ajudar os vizinhos. Os vizinhos a gente começou a ajudar os vizinhos dos vizinhos. E quando a gente viu, a gente já estava com mais ou menos umas 20 famílias sendo ajudadas. E a gente precisava dar um nome a isso, né? E uma das crianças fez um desenho, que eram os bonequinhos, que era a nossa primeira logo, os bonequinhos desenhados por essa criança. E uma outra amiga conversou assim, isso aí que é fazer o bem. Aí, gostei disso, fazer o bem. Aí a gente foi pesquisar e tinha vários fazendo o bem, né? Eu disse, bom, vai ter que mudar isso aqui, né? E a gente viu que nenhuma tinha o nós, né? É o nós, que a gente costuma dizer, o nós sem acento, porque nós faz bem, né?
então ficou, fazer o bem nos faz bem. E hoje a gente está aí, hoje atendendo já muitas famílias, né, em vários bairros. Hoje já estamos chegando até Caxias, nós estamos lá no aterro sanitário lá de Caxias. Atendemos também as famílias da comunidade da Tirol, CVD, Nova Iguaçu e Belfort Roxo, né? Barão de Arca da Chá. E então, nesse meio tempo aí, a gente já está com 16 anos já com Fazer o Bem, né? E 23 fazendo esse trabalho de ajudar o próximo. E nesse meio tempo a gente diagnosticou 2 crianças com autismo dentro do nosso projeto da Tirol. Muito difícil para mãe entender isso, mas nós conseguimos diagnosticar, levar médicos para confirmar, e graças a Deus hoje eles estão medicados e estão tendo uma vida normal. E com isso a gente conheceu um outro grupo de crianças com síndrome de Down, e eu conheci um trabalho com eles também, e na Cidade de Deus me veio uma família com 12 crianças, entre adultos e crianças, todos eles com alguma síndrome, né? Seja do autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, e agora nós estamos com uma das crianças com a doença ainda não identificada, que ela não anda, não fala, há mais ou menos 4 ou 5 meses. E assim, a gente entendeu que a gente tinha que migrar para o precedente, né? E conhecemos uma outra família em Belfort Roxo. Essa família me trouxe outra, que me trouxe outra, que me trouxe outra, e a gente começou a atender e formar esse grupo de mães atípicas e crianças atípicas. E hoje nós temos um grupo no WhatsApp que começou com 5 mães, e hoje a gente está com 25 mães, e já estamos chegando a semana a 30 e já estamos chegando a 70 crianças. Então, assim, o projeto Fazer o Bem está com braços agora, né? População de rua, comunidades e as crianças agora e mães atípicas. Então, assim, deu um crescimento assim, enorme, né? E hoje a gente tem no quadro mesmo fixo um cadastro, frequentando assiduamente o projeto, 186 crianças no projeto. E em torno do projeto nós nos ajudamos datas específicas, pontuais, como Páscoa, Natal, Dia das Crianças. Essas datas assim, a gente tem atendido 400 crianças no lixão do Gramacho. Então, assim, cresce bastante, né? Mas não crescem as verbas, não crescem as doações. A gente vive assim, eu costumo dizer que eu durmo o dia 30 e acordo o dia 31 já batendo na porta dos amigos. Ele já ligou. Cresce, a demanda é grande, né? Os braços a gente precisa ampliar mais, né, essa rede, né? Esse é dos movimentos que a gente faz aqui, é uma forma de levar as pessoas, porque, por exemplo, na nossa experiência com a Mãos na Massa, a gente foi entendendo que tinham pessoas que queriam ajudar, eu mesma, né, assim, eu tinha essa vontade, eu acho que era alguma coisa que a gente viu em comum das pessoas, esse desejo de fazer alguma coisa, mas sem estar muito próxima de alguma ação, parecendo um pouco distante as suas ações, e aí é quase como se não tem um lugar ali, eu não sei como chegar. Então, o que a gente observa, por exemplo, na nossa rede, é que são pessoas que conhecem pessoas, que vão mostrando, e aí a gente vai sentindo essa familiaridade, uma certa confiança, né, no trabalho e consegue se engajar. Você sente isso também, Márcia? Como é que as pessoas chegam
até o projeto, até a ONG? Como é que elas vão se engajando na ação? Então, a gente tem muito pouco voluntário, para ser sincero, né? Muito pouco voluntário. A gente precisava ter uma quantidade de voluntários e nós conseguimos dividir, né? Porque acaba cansando muito a gente, né? Então, ontem eu estava na rua fazendo entrega de cesta, fazendo entrega de um determinado observação de uma criança que entrou no projeto feito 3 dias e precisava muito, muito, muito de ajuda pública também. E assim, a gente teve que correr muito para conseguir suprir essa família naquele momento, né? E assim acaba que se a gente tivesse uma ramificação maior de voluntários, eu conseguiria estar em casa ontem com a minha família, né? Mas eu tive que sair daqui para poder resolver essa demanda. Não tinha como esperar. Algumas pessoas meio que não entendem o que a gente faz, né? Mas assim, eu preciso dizer que necessidade sempre tem pressa, né? Não dá para você falar assim, eu vou jogar para amanhã ou para depois de amanhã. Não, a pessoa precisa naquele momento. Então, a partir do momento que você se dispõe a fazer um trabalho como esse, você acaba tendo que abdicar um pouquinho do que você faz no dia a dia. Eu tento não fazer muito isso, mas às vezes acontece. Então, a gente sente muita necessidade de apoio financeiro, de voluntários, né, de parceiros como o Mão na Massa, que está aí com a gente também. E, assim, eu sinto um pouquinho, assim, como eu vou te passar, como cresceu muito na pandemia, muitos projetos, cresceram vários projetos, né? E acaba que as pessoas de volta acabam tendo que ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e acabam não conseguindo dar conta de ajudar muitos. Acaba fixando um ou dois. E assim, eu tive uma reunião geral do SESC, e eles me deram a oportunidade de dar a palavra lá, e eu falei isso, eu falei que os grupos têm que ser mais unidos, entendeu? Por exemplo, tem coisas que sobram no projeto e eu consigo dividir, porque o nosso lema aqui é tudo se divide, se multiplica. E a gente não vê muito isso nos outros grupos, entendeu? A gente às vezes sabe de situação estragar coisas, mas a pessoa não doa para o outro projeto, por medo de perder aquele doador, que vai ter que marcar que doou para alguém, né? E normalmente se doa para um projeto, porque você tem uma quantidade muito grande, você não consegue esvaziar isso para as pessoas, para chegar na ponta, que são as pessoas que precisam. Você já abasteceu aquelas pessoas. Então acaba que você fica com alimentos ou com outros tipos de itens parados, mas você não divide com o outro. E isso eu acho muito sério, porque você não está entendendo a realidade da situação. Porque eu gosto muito dos 3 pilares que vocês têm, né? Eu acho importantíssimo isso, eu acho muito legal. E eu citei isso lá no SESC, eu falei de vocês lá no SESC esse dia, eu levei a colinha, né? Porque a colinha a pessoa já não está muito boa, né? Eu levei a colinha e falei de vocês. Isso, para mim, é o que é importante dentro de uma situação que tem que chegar na ponta. Quem é essa ponta? Quem está precisando. Então, a partir do momento que você consegue dividir, as pessoas acham que tem que ser muito. Não, acho que tem que ser muito. Ontem eu estava sem feijão para colocar na cesta. Então, se você chegar lá com 1 quilo de feijão, 2 quilos de feijão, 3 quilos de feijão, vai fazer a diferença naquela cesta. Né? Eu liguei para 2 amigos e falei, não, eu vou mandar tantos para vocês de feijão. Então a gente conseguiu abastecer aquela cesta de ontem com o feijão. Então, porque ele tinha lá no estoque dele, né? Então ele foi, me doou o feijão e ainda me mandou mais alguns outros itens para ajudar lá. Então isso para mim é parceria, isso para mim é entendimento de que tudo que a gente faz dentro do projeto é para os nossos projetos, que é assistido dos nossos, mas se tem uma sobra, por que não ajudar a quem está lá na outra ponta? Né? Então, eu preciso dessa dificuldade de voluntários e de mais parceiros entre os projetos. E aí você está falando de coisas que a gente conversa bastante, assim, que a gente observa, né? Primeiro, que eu acho que a pandemia meio que impulsionou
funcionou a gente para olhar para essa conexão, mas eu não sei o quanto a gente aprendeu isso, né? Porque sem rede a gente não anda para frente, né? Quanto mais isolado, menos condições a gente tem de ter uma vida de qualidade, né? Isso vale para todo mundo. Então, eu acho que a pandemia, ela meio que obrigou a gente a olhar para isso. Não sei o quanto nós conseguimos realmente absorver esse aprendizado, mas é uma realidade, né? E você está aí confirmando. E a gente vê muito isso, né? O quanto que o trabalho de rede é essencial para que as coisas possam caminhar. E também essa questão da pessoa achar que é pouco. Eu acho que isso é muito comum, né? A demanda é muito grande. Se a gente olha para a demanda e fala, meu Deus, o que eu tenho para oferecer é nada perto dessa demanda, eu vou falar, o que eu tenho não é relevante, não é importante, não vai fazer, não vai mudar. Realmente, a gente não vai conseguir mudar o problema do mundo, porque o problema do mundo é maior do que todos nós, né? Se você for atingir já foi muito. A gente tem que ser aquela gotinha do oceano, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ser. Porque se eu sou uma gota, a Mola é uma gota, um outro projeto é uma gota, outro projeto, quando a gente vê, a gente está indo todo esse passo, né? A gente está conseguindo atingir a mais pessoas. E isso que eu acho que as pessoas não estão entendendo, que a gente consegue atender dentro das nossas possibilidades. Né? Às vezes eu falo lá no Rogério, eu preciso que vocês depositem de R$1 a R$5, tá? Então vai ajudar muito a gente. Então a gente não pede muito, né? A gente pede dentro daquilo que realmente a gente sabe que pode ser fácil para o outro. Porque o outro não tem, né? Eu achei muito bonitinho esses dias, uma pessoa que ajuda em casa, a gente dá cesta básica para ela, né? E ela foi fazer trabalho em outras casas e ganhou mais de 2 cestas, apesar de ter falado que eu tinha ganho, uma pessoa muito honesta, muito do bem. E ela perguntou, posso doar essas cestas para o projeto que me ajuda mentalmente? A pessoa falou que sim. Então eu achei aquilo tão bonito, porque ela é uma pessoa que precisa, ela poderia ficar com os alimentos todos, né? E abastecer ela por um tempo, né? A nossa cesta a gente só dá uma vez por mês, mas ela ficou feliz, a alegria dela era tanta que eu tive que me falar que não queria. Eu sei da necessidade dela, né? Mas o prazer de poder ajudar, a gratidão pelo que a gente faz com que ela fizesse aquilo ali de uma forma tão bonita que a gente não tem como dizer que não, né? E eu posso dizer, a gente abriu aquelas cestas e dividimos para 3 famílias. Então você vê como é que o povo consegue atender a muitos, né? Então, eu acho que está faltando uma visão de que você pode fazer alguma coisa assim dentro das suas possibilidades. Eu só posso dar 1 quilo de arroz, dê aquele quilo de arroz. Eu só posso dar um limão, dê aquele limão. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que começar a entender que, mínimo, para a gente que está aqui, precisando montar alguma coisa, ou doar alguma coisa, é muito. Quando a gente tiver essa leitura disso, eu acho que a gente vai começar a andar melhor, entendeu? Porque a gente é um pouquinho que a gente vai conseguindo andar, não tem como não ser, entendeu? E a gente que não tem empresa, não tem governo por trás para poder ajudar a gente vive esse trabalho de formiguinha. E esse trabalho de formiguinha, eu vou te falar que às vezes é meio humilhante, sabia? Eu sinto um pouquinho disso, porque você bate na porta daquela pessoa que você sabe que tem condições, a pessoa fala assim, eu vou ver que te falo. E não é para mim, né? É para o outro. E a gente fica assim, gente, não é eu me sinto humilhada não, entendeu? Eu acho que o outro que está recebendo, se ouvisse um não, como eu recebo muitos aqui, e falasse a pessoa assim, será que ou então dizer assim, olha, eu vou ver se eu posso ajudar. Essas pessoas não trabalham não, as pessoas não ganham nada do governo, e o governo dá tanta coisa para eles, entendeu? Então, assim, são os pensamentos assim, que nos faz muito mal. E se faz mal para mim, imagina quem está precisando ouvir.
né? Então, eu acho que isso é meio humilhante, sabe? Acho que você faz o que você quer fazer, você doa porque você quer doar, você doa porque você tem entendimento, e é muito bom para você fazer isso, né? E, assim, às vezes eu tiro do meu salário, do salário do meu marido, da minha casa, e dou. Mas eu tive uma amiga que ela me abriu os olhos assim, para uma situação que eu até então não tinha tentado. Quando eu falei para ela assim, não, eu vou dar um jeitinho, eu vou pegar meu cartão, vou comprar meu cartão. Ela falou assim, não faça isso. Sabe, você está tirando a oportunidade de outro se ajudar. Você está sendo egoísta. E a Eu falei, egoísta? Ela você está sendo egoísta sim. Porque a partir do momento que você tenta resolver tudo e não dá a oportunidade de outro resolver, aquele outro precisa entender que ele precisa ajudar para ele mesmo se sentir bem. Ele vai ajudar o outro, vai, mas ele vai se ajudar primeiro. E aquilo meio assim, na hora eu fiquei meio chocada, porque a gente tem que ajudar, é imediato, precisa, né, ali, embora. Mas eu entendi isso. Então, hoje, as minhas redes sociais, eu coloco muitas ações lá que a gente faz, a gente expõe muitas coisas, sempre com autorização, porque essa mesma pessoa falou comigo, Márcia, você tem que divulgar. As pessoas têm que saber aonde está chegando aquela doação que você recebeu. E isso é muita clareza, porque eu antigamente achava, não vou ficar expondo as pessoas, não vou ficar fazendo isso, eu acho que uma mão dá, outra tem que saber. Então, assim, eu meio que desmistifiquei isso, e hoje eu entendo que eu tenho que mostrar assim, porque as pessoas vão entender que está chegando a doação até onde tem que chegar, e vão entender que a gente tem uma clareza e que eles podem confiar no projeto, entendeu? E eu acho que isso que a gente está conversando é muito importante, porque às vezes é uma questão de mentalidade, né? Então, assim, o governo tem que dar, o governo tem que se responsabilizar, ou as pessoas precisam se responsabilizar. Claro, todos nós precisamos nos responsabilizar. Na verdade, isso é uma questão coletiva, né? E aí, como que a gente não está aqui também para dar conta dessas faltas? A gente não vai dar conta disso, mas como coletivo, o que a gente pode fazer para amenizar? Né? O que a gente pode oferecer para facilitar? Eu acho que mas tem muito essa questão da mentalidade também, né? Não é só uma questão de ter ou não ter o que oferecer, mas mas não sou eu que tenho que estar fazendo isso, tem que precisar você vir de outro lugar, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba deixando de fazer a diferença na vida de muitos que precisam, porque nem tudo o governo dá. Né? Por exemplo, com os nossos especiais atípicos aqui, e as mães, elas têm uma dificuldade enorme de conseguir terapia, enorme de conseguir a verba para os seus filhos, que é o LOAS. Elas têm uma dificuldade enorme de ter um apoiador de sala de aula. E elas têm acho que a parte mais difícil é elas se anulam completamente. Elas se tornam mulheres apáticas, amargas, tristes, depressivas, porque elas não têm uma rede de apoio. Né? Esse grupo que nós formamos, elas começaram com uma carinha e, graças a Deus, hoje elas têm outras que são diferentes, porque elas são proibidas de vir para o grupo sem passar um batom, sem pentear um cabelo, sem botar um sorriso no rosto. Sem olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu preciso fazer a diferença na vida do meu filho, para isso eu preciso fazer a diferença primeiro em mim. Eu tenho que me fortalecer. Então, nós temos um projeto hoje que se chama Cuidar de Quem Cuida, né? Que dá esse apoio a ela, porque, querendo ou não, por mais que as crianças não tenham total acesso às terapias, mas alguma coisa e outra elas têm. E as mães não têm. Então a gente optou em cuidar delas, claro, com apoio às crianças, mas cuidar delas. Né? Então isso tem feito uma diferença muito grande, eu tenho certeza, na vida delas. E com a terapia, também a gente tem uma terapia em grupo, também tem ajudado muito. Precisávamos de mais psicólogos, mais terapeutas, e a demanda é muito grande. Mas, assim, a gente está conseguindo fazer essa diferença. Então, isso é uma forma da gente fazer diferença também na nossa
vida, porque a gente entende reclamar de quê, né? Reclamar de quê? Tem pessoas passando por uma situação 10 vezes pior do que a gente. Não que a nossa também não seja, a gente, claro que cada indivíduo tem as suas dores, né? E tem os seus problemas. Mas quando você passa a olhar o problema do outro, você entende que você consegue resolver o seu com facilidade. Você não vai conseguir resolver uma criança com síndrome de Down, ela ficar curada. Você não vai conseguir, uma criança atípica, severa, ela se torna uma criança dita normal, né? Uma criança com esquizofrenia. Então, assim, nosso problema tem uma solução, mas tem problemas de outros que não tem solução, só tem um ajuste, mas solução não tem final. Então, a gente tem que entender isso, a gente consegue resolver os nossos problemas. E esse reclamar da vida que a gente tem que cessar. Porque quanto mais a gente reclama, mais ruim vai ficando, né? E a gente passa justamente isso para elas. E o reclamar não é legal. A ação é legal. O id é legal. Entendeu? E é mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Manu, você ia falar algo. Sim, é muito interessante escutar, né, tudo isso, e a gente se vê no processo de formiguinha, né, caminhando ali, tentando fazer um pouquinho. E quando a Márcia falou em relação à gratidão, eu acho que a gente precisa ultrapassar a gratidão e ir para a gratitude, né? Porque a gratitude é a atitude da gratidão. E aí, quando ela coloca também, porque nós somos, nós podemos auxiliar, quando a gente auxilia, a gente vê como tem pessoas em situações muito mais difíceis do que a gente. E a gratidão está justamente nisso. É quando a gente vê o quanto somos afortunados, né? Nós temos uma casa, nós temos saúde física, saúde mental, a gente tem o nosso alimento, a gente tem uma família minimamente funcional, onde nos estruturou para estarmos aqui agora, falando aqui na live. E o que a gente está trazendo como atitude, né, dentro dessa gratidão, diante disso tudo, para o universo, né? Para contribuir, ser soma para quem realmente precisa, né? Então, é muito legal a gente pensar sobre isso. E aí também olhar que não é... As pessoas quando pensam em ajudar, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é questão financeira. É trazer o seu melhor para aquilo que é possível, dentro daquilo que pode se fazer, né? Às vezes a pessoa é uma educadora, vai lá para uma aula, às vezes a pessoa não sabe fazer nada, mas auxilia fazendo um alimento, às vezes compartilhando nas redes as ações. São tantas formas de operar. O tempo, às vezes não sabe nem. Eu acho que hoje o tempo é o mais valioso que a gente tem para a gente doar, né? Desculpa, Márcia, não escutei. O tempo, desculpa te interromper, mas o tempo hoje é o mais valioso que a gente pode dar para o outro. Sim, sim. Né? Então, às vezes, isso, as pessoas, não, quando você fala também do nome da sua ação, fazer o bem hoje faz bem, quantas pessoas em processo de depressão conseguem sair da depressão quando pratica o bem? Porque foi o que você falou, esse bem começa na gente. Quando a gente começa a se deparar com outras realidades muito mais desafiadoras. Eu brinco que a gente não tem problema, a gente tem desafios. O problema é quem está acamado e fica na dependência que não pode nem ir no banheiro. Isso é um problema. A gente tem desafios que a gente, tendo minimamente uma clareza, pedindo ajuda, contando com uma rede de apoio, a gente consegue ultrapassar. Isso são desafios naturais da vida, é um game over. A gente está para isso mesmo. Viver não é fácil, mas como você lida com essas adversidades que vai ditar, né, essas dificuldades ou não. Então, assim, eu penso que é importante, sim, a gente conversar mais sobre isso, a gente convidar pessoas para fazerem parte dessa grande rede. É muito confortável a gente, porque o governo não faz, porque fulano não faz, a gente ficar nessa transparência. Então, e aí? Por que não vai fazer? Essa é a verdade, não vai fazer, não adianta esperar, né? Então, eu acredito que a gente precisa, sim,
dentro das nossas possibilidades, porque eu falo sempre, a ação no bem começa dentro da nossa casa. A gente precisa estar minimamente estruturado emocionalmente para a gente poder avançar. E aí sim, aos pouquinhos, dentro das nossas possibilidades, a gente vê como que pode ser feito, né? E aí convidar sim, eu agradeço a todos que estão fazendo parte dessa live, que a gente possa trocar, que eles possam trazer também o saber deles, as experiências deles, porque é isso, a gente precisa não, que a gente seja tocado, né? Eu não gosto dessa imposição de que tem que fazer. Eu acredito que a ação no bem, ela é do coração, e aí ela é genuína. Eu acredito que a gente não precisa ficar. Você tem que fazer. Você não vê que a necessidade do outro. Não, isso precisa. É importante que seja fluido, natural, Márcia. É o que me vem, sabe? E que a gente possa vibrar cada vez mais na gratitude, sabe? Que as pessoas tragam essa atitude de gratidão diante daquilo que elas têm, daquilo que elas podem, né? Vamos pensar nisso juntas. Muito obrigada, Márcia, por trazer e compartilhar aqui com a gente toda a sua experiência, tá? E assim que acabar a live eu quero conversar mais um pouquinho com você. Eu também. Eu tenho que agradecer, porque voz é muito bom. É o que, Manu? A Cris está tentando entrar e não conseguiu. Sim. E Márcia, você ia falar alguma coisa também? Então, eu quero agradecer a vocês por esse carinho do convite, né? Porque é muito bom a gente poder ter voz, né? E isso falta muito, isso, ter voz para falar o que está acontecendo dentro dos projetos, né? E essa oportunidade que vocês estão dando é importante demais. Poder trazer a realidade das pessoas entenderem que a gente passa no nosso dia a dia dentro de um terceiro setor que não é fácil, né? Sim. E trazer essa consciência que todos temos potencial, né? A pessoa que está recebendo, que está numa situação de vulnerabilidade, não é porque ela está em vulnerabilidade que ela não tem o potencial e o quanto a gente recebe quando a gente está nessas ações também, né? Como você está falando, essa pessoa que precisa e que dividiu a cesta com mais outras 3 famílias. Isso é uma coisa maravilhosa, é incrível. Isso mostra o quanto que nós, todas as pessoas, né, temos potencial. Então, assim, não tem essa de o que eu tenho é pouco, o que o outro precisa é muito, é demais. É isso, a gente entender que nós somos um coletivo, e sendo um coletivo, o que cada um oferta é suficiente. É suficiente, porque se a gente, cada um, se incluir nesse processo, gente, a soma é grande, como você falou, né? Quanto mais a gente vai dividindo e dentro das nossas possibilidades, que faz sentido para cada um, e isso olhando no nível coletivo, isso se multiplica em muito. Então, o que fica para mim desse encontro de hoje é que todos nós somos potentes e todos nós temos para ofertar. Não existe um que é o pedinte que precisa e o outro que é o doador que vai oferecer, né? É uma troca e a gente está fazendo essa troca o tempo inteiro. Então, quanto mais a gente fortalece essa consciência de que a gente é um coletivo, fica mais suave para todo mundo, né? Fica mais leve para todo mundo e o coração fica mais em paz, eu acredito, né? Acho que dormir com a consciência que você pode fazer a diferença na vida de alguém é uma tranquilo, né? Sim. É isso que importa. É isso que importa. Eu acho que a nossa vida é uma passagem, né? Então, se a gente puder passar da melhor forma possível, por que não? Com certeza. Eu acho que a melhor forma que a gente pode passar é quando a gente pega uma quentinha na mão de um morador em estado de rua, olhar para você e dizer muito obrigada, que Deus te abençoe. Cara, ele está nos abençoando. Isso é importante demais.
é olhar no olho, não é só pegar e pegar quem a gente não faz isso. A gente às vezes até conta com eles aqui. Agora que a gente está atendendo ali por conta da praça da Bíblia ali na Cidade de Deus, a gente tem sentado lá nos pontos, tem ido com eles, conversado, ouvido. E assim, a gente fala, você é doido, mas você fica lá, então, assim, eles se sentem humanos. Como são, né? Entendeu? Porque a sociedade diz para eles que eles não são. Então, quando a gente faz esse teste, ali sentada, comendo com eles, conversando, a gente ouve casos assim, eu fico assim, impressionada. A gente vê ali na rua, eu já vi engenheiros, eu já vi pessoas ligadas à ciência da computação, eu já vi pessoas que trabalhavam na Petrobras, eu já vi advogados, eu já vi muita gente ali na rua, muita gente que aquele clique que dá na nossa cabeça, a gente é totalmente isso, né? Eu estou passando uma situação, perdeu a família, começou a se drogar por uma situação, é uma brincadeira, como o rapaz falou. Eu comecei brincando quando eu fui sair daqui, né? Então, assim, a gente ouve muitos casos. Então, o ouvir nosso é muito importante, né? Quando a gente entrega um kit de higiene, para eles é uma felicidade. Acho que às vezes até mais do que a comida. É uma garrafa de água. Eles falam assim, vou escovar meu dente hoje, vou lavar meu rosto com dignidade. Acho que a gente bota um sabonete, a gente bota uma pasta de dente, a gente bota uma toalhinha. Então, conclusão, é a dignidade de volta, sabe? Quem é que seja, mas é a dignidade de volta. Então, como isso não pode fazer o bem para nós? Então, é impactante demais, então. Quando nós nos levantamos ali, explicam, a gente entende que tem que fazer isso que a Manu falou. Ter gratitude, que a gente vai para casa, vai tomar nosso banho, vai comer nosso dia e vai dormir no chão do banho e no teto, né? E eles não têm isso, né? Mas a gente sabe que a gente fez alguma coisa naquele momento por eles. Isso já te dá uma calança muito grande, né? Às vezes a gente quer pegar e fazer tudo pra gente, né? A verdade é essa. Mas a gente sabe que o que a gente deixou lá vai ficar enraizado e já vai ser esquecido. Tá, chegamos aí no final do nosso encontro, passou super rápido, né? Tem tanta coisa para a gente explorar, que você possa voltar mais vezes, para a gente trocar mais e mais aí, né? É muito bom, dá uma energizada, dá uma vontade de fazer mais, dá um monte de fenômenos aqui que eu estou sentindo. Que bom. Muito bom. Desejo que a sua estadia aí seja maravilhosa, mas que você possa voltar para nos visitar, que seja, né? Vai ser muito bom ter você de volta, né? Obrigada, Manu, pelo carinho, pela confiança de sempre, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, a família de todos que estão na massa, que são pessoas muito que bem. Só tenho a agradecer por ter conhecido você, porque não é a sua, né? Eu tenho certeza que a gente sempre passa pela vida do mundo, seja rápido, ou seja para ficar, ou seja só uma passagem, algo foi feito para que aquilo ali acontecesse. Então, a gente já está ouvindo vocês, eu só tenho a agradecer pelo carinho de sempre, pelo cuidado, principalmente pela confiança, porque isso não tem nada que pague. A gente agradece também, Márcia, muito obrigada. Obrigada, Manu. Cris, que não conseguiu estar aqui na rede, mas ela está com a gente em coração, ela mandou mensagem para a gente, então, de alguma maneira, ela está aqui também. E a gente agradece também a todo mundo que... Quer gravar? Sim. Um lindo dia, Geórgia, minha querida. Um beijo para todos aí que participaram e que a gente possa seguir aí nessa caminhada de gratitude, como a Manu e a Márcia trouxeram aí para a gente. Beijo. Beijo. Até a próxima.